Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e nessa aula nós vamos falar sobre astronomia e condições para a existência da vida. Então, olha, quais são os nossos objetivos? O que a gente quer nessa aula? O que a gente quer aprender? Identificar as condições para a existência de vida. Existe uma condição para a vida existir, então nós vamos verificar, nós vamos identificar quais são essas condições. Explicar a zona habitável de uma estrela, então existe um sistema planetário onde tem uma estrela e os planetas, e existe um lugar que é chamado de zona habitável. Nós vamos ver sobre isso. E demonstrar esquematicamente a posição dos planetas em relação à sua estrela e à zona habitável. Olha, vamos começar com uma pergunta. É possível existir vida em lugares muito quentes? Olha, existe uma fonte termal que fica lá nos Estados Unidos. A temperatura dessa água chega a 80 graus Celsius. Vocês acham que tem vida lá? Vocês acham que se a gente lá mergulhasse, a gente ia sair viva dali? O que será que ia acontecer? Olha só, a água da torneira ou a água do chuveiro não chega a uma condição dessa. O que será que aconteceria com a gente? Será que teria como a gente sobreviver? A gente não. Mas será que existe algum organismo lá? Vamos ver aqui, ó. Sim, é possível. Existem bactérias que vivem nessas condições, são as arqueias, elas vivem em ambientes extremos. Então, sim, é possível existir vidas nesses locais. Olha só, outros ambientes extremos, olha, o Lago Vostok, lá na Antártida, as águas são muito frias. A temperatura chega a menos de 80, abaixo de menos 80, então, muito frio. A água, ela passa do estado líquido para o sólido a 0 graus, imagine menos 80 graus. E existe aqui vida sim, existem principalmente bactérias que vivem aqui nessa temperatura. Olha só, o Grande Lago Salgado aqui, ó, também fica nos Estados Unidos. A água é muito salgada, é mais ou menos 5,3 de NaCl por litro de água, então é muito salgada. O Rio Tinto, aqui na Espanha, olha a cor dele, meio avermelhado. As águas são muito ácidas. O pH é entre 1,5 e 3, então muito ácido. E existem seres que vivem aqui, olha. Esses seres que vivem nesses ambientes extremos, eles são chamados de extremófilos. Por que ambiente extremo? Porque é o extremo da temperatura, da acidez, da salinidade. Outros tipos de seres vivos não conseguiriam viver lá. A gente não conseguiria entrar naquele Rio Tinto, por exemplo, porque é muito ácido. A gente não conseguiria nadar nessa fonte termal, porque seria muito quente, a gente poderia cozinhar. Então, para alguns seres não é possível a vida, mas para esses extremófilos, sim. Esses fatores, acidez, salinidade, temperatura, são limitantes para alguns organismos, mas para outros não. Olha. Mas então, se esses são fatores limitantes, outros organismos não conseguiriam viver, quais são as condições fundamentais para surgir a vida? Qual que é para a existência da vida? Então, primeiro a gente tem que entender o que é vida. Puxa vida, vida é muito difícil de conceituar, é muito difícil. Tem vários autores, cada um diz uma coisa, mas o que a gente tem? A gente tem características comuns aos seres vivos. Então, quais são as características comuns que a gente pode dizer? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Aqui a gente está falando em espécies, em populações. Então, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Tá, isso acontece com os seres vivos. Eles devem ter o quê? Uma composição química, deve ter os átomos que formam o corpo em grande quantidade, um átomo chamado carbono que tem no nosso corpo. Os organismos devem ter células, lembra que eu falei lá na primeira aula do nivelamento que na teoria celular diz que todo o ser vivo é formado por célula? Então tem que ter pelo menos uma célula. Tem que ter o material genético que diz como ele é, quem ele é, o que ele vai fazer. O metabolismo, que são as reações químicas no corpo dele, por exemplo, se a gente se alimenta, esse alimento ele vai sair do mesmo jeito? Não, ele vai passar pelo processo de digestão. Então, são as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Tem a nutrição, se alimentar, a reprodução, capacidade de reagir a estímulos, se está frio, o corpo treme, por exemplo, para aumentar o calor.
Se escurece, os animais tendem a procurar abrigo, ou aqueles que têm hábito noturno saem, né? Então eles reagem a estímulos. Uma planta, ela reage ao estímulo como? As flores se abrem de dia e fecham à noite, ou se ela tiver hábitos noturnos seria o contrário, mas então reagem a estímulos, né? E também eles vão evoluindo ao longo do tempo. Então são características para a vida. E existe uma coisa chamada zona habitável. O que é zona habitável? Olha só, é a região ao redor de uma estrela que permite temperaturas para que a água que seja encontrada naquele planeta, ela não seja nem vapor e nem estado sólido. Então, existe uma estrela e existem os planetas que ficam orbitando ao redor dessa estrela. Esse planeta, para ele estar numa zona habitável, ele não pode estar nem tão perto para receber todo o calor dessa estrela e a água evaporar, toda a água evaporar, nem tão longe, para que o calor demore para chegar e ele seja muito frio para ter água em estado líquido. Então, a vida como a gente conhece precisa da água do estado líquido. Então, a gente chama de zona habitável. É essa região ao redor de uma estrela, né? E quando os cientistas vão procurar vidas em outros planetas, o que eles vão procurar? Eles vão procurar primeiro a zona habitável. Segundo, eles vão procurar esses organismos extremófilos. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Extremófilos vivem em ambientes extremos. Então, eles vão procurar, por exemplo, o tardígrado, que é um ser vivo que vive num ambiente extremo. Existem aqui, são fósseis de bactérias, né, que viveram em ambientes extremos. Então, eles vão procurar esse tipo de vida primeiramente, tá? Então, olha aqui um exemplo de zona habitável. É o nosso sistema solar, né? Então, a nossa estrela, o Sol, e aí tem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Netuno. Então, a Terra, ela está dentro dessa zona habitável. Por quê? Nem tão perto onde a água evapore, nem tão longe onde a água seja congelada. Então, isso se chama de zona habitável. Mas olha, será que existe algum planeta na zona habitável de alguma estrela? E se existir esse sistema solar lá, será que tem vida naquele planeta? Então, o que os cientistas procuram? Eles procuram um sistema estelar, né, um sistema planetário, onde tenha uma estrela, que o nosso se chama Sol, e tem os planetas. E eles vão procurar essa faixa, esse planeta que está nessa zona habitável. Será que eles encontram vida? Será que a primeira pergunta é, será que existe algum planeta que está nessa zona habitável? E depois, será que existe vida lá? Nós vamos ver a resposta daqui a pouco. Olha, vamos para uma atividade. Agora que você já sabe o que é uma zona habitável, qual fator foi determinante para que tenha surgido vida no planeta Terra? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
E aí, gente, será? Qual foi a condição, o fator determinante para surgir a vida na Terra? Olha só, a Terra está situada a uma distância em relação ao Sol, que não impede o surgimento dos elementos indispensáveis para a vida, não está nem muito perto, onde tem altas temperaturas, e nem muito longe, né, baixas temperaturas, que esses fatores dificultam o desenvolvimento da vida. Então a Terra, ela tem essas características, né? Ela proporcionou o surgimento de elementos químicos indispensáveis para a vida, e também a água que a gente encontra no nosso planeta é a água do estado líquido. Claro que tem estado gasoso e tem estado sólido. Mas por que líquido? Porque as nossas células, a água está no estado líquido, no nosso sangue a água está no estado líquido. A água que a gente usa no nosso dia a dia é a do estado líquido, tá? Então é essa que é importante para a vida do jeito que nós conhecemos. Olha, quais são as condições para a existência na vida? Fonte de energia constante. Então, uma estrela, ela dá a fonte de energia constante. Então, para ter vida, tem que ter uma fonte de energia constante. Água líquida, que é o que a gente já falou. Carbono em abundância. Carbono é um elemento químico bem importante e ele tem que ter em abundância, porque é o elemento químico mais abundante no nosso corpo. E estabilidade de bilhões de anos. Um planeta que ele é novo, que ele acabou de surgir, ele ainda está muito quente, ele ainda está com o vulcanismo, com às vezes tempestades, né? Não tem uma crosta muito resistente, então ele está em grande atividade ainda. Então, para que tenha condição de vida, precisa que esse planeta tenha estabilidade, já de bilhões de anos, né? E aí, gente, a Terra, ela contém todas essas condições. Então, todas essas condições, ela favoreceu o surgimento da vida aqui na Terra. Olha só. Bom, então vamos falar da nossa fonte de energia, o nosso Sol, é a nossa estrela. Ele fornece energia luminosa, a luz, que é importante lá para a fotossíntese, e também energia térmica, o calor, de forma constante para a Terra. Isso faz com que a nossa temperatura média seja sempre a mesma. Então, isso foi importante, né? Para que a gente tivesse a manutenção da vida. Olha aqui um planeta lá no início da sua formação, cheio de vulcões e lavas, tudo, né? Então, não tem como ter a vida aqui. Então, precisa ter a estabilidade. Então, é outra coisa que nós temos aqui na Terra, a estabilidade, né? A água, em estado líquido. A Terra possui temperatura média de 15 graus Celsius. Então, é por isso que a água é líquida, né? E nós temos cerca de 3/4, ou 75% do nosso planeta Terra é formado por água. E a maioria dessa água está em estado líquido e faz com que a vida possa se desenvolver. E nós temos o carbono. O elemento químico carbono, ele é bem importante porque ele é estável, ele consegue fazer 4 ligações, ele se liga com vários elementos químicos, ele consegue fazer cadeias entre os carbonos. Então, ele é muito importante para a manutenção da vida. E existe uma molécula em especial, que é o nosso DNA, que ele é feito com a base dele de carbono. Observem aqui na imagem, aqui, ó. Ele tem uma grande quantidade de carbono, isso fez com que fizesse o nosso DNA, que dá o nosso material genético e diz como que nós somos. Então, o carbono, esse elemento especial, nós temos em grande quantidade no planeta e por isso que tem lá no nosso corpo esse carbono. Então, também é um fator limitante para a vida. Olha lá, vamos ver essa atividadezinha, ó. Uma piada nerd. Vamos analisar a piada nerd e explique a importância do carbono para a existência da vida. Olha só, o que o carbono disse quando foi preso? O carbono foi preso. Ele disse uma coisa, olha o que ele disse. Eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro essa cadeia. Por que será que ele disse isso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto.
Então, gente, vamos lá. Por que que o carbono disse eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro essa cadeia? O carbono, ele consegue fazer 4 ligações químicas. Então, ele tem uma ligação, 2, 3 e a 4ª ligação. Então, ele consegue se ligar com 4 elementos diferentes, ou, por exemplo, o gás carbônico, que é o 1 carbono e 2 oxigênios. Ele faz 1, 2 ligações com esse oxigênio, 1, 2 ligações com esse oxigênio. Então, ele tem direito a ele faz, né, essas 4 ligações. E por que, então, vocês entenderam por que ele tem direito a 4 ligações? Senão eu quebro essa cadeia. Quando os átomos de carbono eles se unem, eles têm a tendência em fazer uma cadeia, uma corrente. Então, se ele não faz as 4 ligações, ele consegue se romper com facilidade. Quebra a cadeia, tá? Então, olha lá a resposta. Ele tem a propriedade de formar 4 ligações covalentes, né? Ligando-se a outros elementos químicos e forma moléculas estáveis como o DNA. Se ele não faz as ligações ou perde essas ligações, ele fica mais frágil, fica instável e ele acaba se quebrando. Vamos lá, vulcanismo. Gente, vulcanismo e origem da vida. O que que tem a ver o vulcão com a origem da vida? O que vocês acham? O vulcão, o que que ele faz? Ele solta lava, é super quente, tudo que encosta queima, né? Às vezes é só o calor da atividade lá, já 400 graus Celsius, então já mata toda a vida. Então, como que o vulcão foi importante para a origem da vida? Olha só que interessante. As emissões gasosas, quando o vulcão explode, né, ele emite gases. E esses gases, muitas vezes, eles têm vários elementos químicos. E esses nutrientes, esses elementos químicos podem ter sido utilizados pelos primeiros organismos que surgiram. Então, olha só, os primeiros organismos que surgiram provavelmente foram unicelulares, porque era mais simples, formado por uma única célula. E eles usavam como alimento esses gases que saíam dos vulcões. Qual gás? Dióxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio, são gases que saem do vulcão. Geralmente, quando tem uma emissão assim de vulcão, quando passa o tempo, o lugar que o vulcão, que esses vapores saiu, geralmente a Terra fica bem fértil, né? Isso, então, os cientistas observaram isso. E eles pensaram, poxa vida, se isso acontece agora, por que não aconteceu antes? Então, o vulcanismo ele pode ter sido utilizado, sim, como alimento para esses primeiros organismos. Olha só que legal. Então, quando os cientistas vão procurar vida, eles vão procurar um planeta na zona habitável, planeta ou um lugar que tenha essa zona habitável. E também o vulcanismo, porque pode ser que sirva de alimento, né, para os primeiros seres vivos. Olha que legal que eles acharam. Existem satélites naturais. O nosso satélite natural é a Lua. O que é satélite natural? Que orbita ao redor de um planeta. É um corpo celeste que orbita ao redor do planeta. O nosso se chama Lua. Mas Júpiter e Saturno, que são outros planetas, eles têm várias luas. E eles têm uma lua especial chamada Europa, o planeta Júpiter, e o planeta Saturno tem uma lua chamada Encélado, lá em Saturno. Nessas luas, os cientistas descobriram que tem grande atividade geológica, grande atividade de vulcões ali nessa lua. E eles acreditam que pode ter oceanos subterrâneos, podendo então oferecer condições para a vida anaeróbia. O que é anaeróbia? Que não utiliza o oxigênio para respirar. Eles usam outros elementos químicos para respirar. E essa missão lá, esse telescópio Cassini, em 2005, descobriu em Encélado. O que ele descobriu? Uma fina atmosfera de vapor de água e metano, formada a partir de vulcões ou geysers. Então, isso já foi descoberto. É claro que precisa estudar muito mais para saber como é essa atividade física, como que esses planetas, nesse caso satélites naturais, se comportam, né? Para saber se vai ter vida lá ou não. Mas é uma coisa que já chama a atenção dos cientistas. E lembra que lá no comecinho da aula eu falei assim, ó, será que existe algum exoplaneta em algum sistema planetário que esteja dentro dessa zona habitável? Existe, olha só. Existe um sistema planetário que é o Kepler 186. Tem uma estrela e existem planetas girando ao redor dela. Nesses planetas existe o Kepler 186f.
Ele é um planeta do tamanho similar ao da Terra e ele está dentro dessa zona habitável, ou seja, a temperatura desse planeta, ela pode ser, ela não é tão quente, então pode encontrar água no estado líquido, né? E só que ele está distante 500 anos-luz da Terra, ou seja, se a gente saísse daqui a velocidade da luz, a gente andaria 500 anos para chegar lá. Então, eles conseguem estudar através dos aparelhos, né? Então, é uma coisa que os cientistas também chamou atenção, ter esse planeta, e eles estão de olho nesse planeta Kepler. Mas, olha só, preste bem atenção no que eu vou falar. Ainda não temos evidência da existência da vida em outros planetas. Como eu falei para vocês, eles procuram a condição de vida como a gente conhece, a vida como a gente conhece, mas não se tem dados de vida em outros planetas. Existem estudos, né, e teorias, mas não existe nenhuma evidência da existência da vida desses outros planetas. Então, olha só, o que nós vimos nessa aula? Muitas coisas nessa aula. Nós vimos os micro-organismos extremófilos, que podem viver na Terra em ambientes extremos. Nós vimos que para a condição da vida, precisa ter água líquida, fonte de energia, vulcanismo, carbono, precisa ser um planeta estável, né? A zona habitável é aquela região em torno de uma estrela que permite a existência da água no estado líquido, nem tão perto e nem tão longe, né? Para que, e também outras características para haver vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve!